A segunda jornada do conhecimento da medicina veterinária reuniu em 2 dias alunos e profissionais para o debate de temas de destaque acadêmico e mercadológico. As atividades ocorreram no Salão de Eventos Professor Valmor de Borba. A meta é que a programação faça parte do calendário acadêmico do primeiro semestre. Um evento como esse é muito interessante porque às vezes uma área que não está sendo abordada em sua plenitude ou em sua totalidade, ou aquela temática da área, como por exemplo a patologia que aconteceu agora na primeira palestra, a gente pode às vezes estimular os alunos a buscar áreas que muitas vezes não estavam sendo a área principal de interesse dos alunos. E a disponibilidade de um espaço desse, como o auditório, para um evento desse semestral, é muito importante. Você vê a adesão que a gente está tendo de alunos, né? O auditório aqui atrás da gente está bastante cheio. Então, eles precisam disso, dá uma ventilada, tira um pouco os alunos da sala de aula, traz novos professores para falar. A veterinária, assim como todos os outros campos, ela tenta cada vez mais se modernizar e se tecnificar. Então, se a gente não traz palestrantes de outras áreas, né? Não de outras áreas, mas de outros institutos que tragam novidades tecnológicas para a gente acaba ficando sempre aqui com essa mesma discussão. Claro que os professores estão constantemente se atualizando, mas sem essa outra visão, muitas vezes a gente fica muito engessado em um caminho só do ensino e do aprendizado. Então, quando outros professores vêm aqui, eles trazem novas opções, novas abordagens e dão uma ventilada no ensino da medicina veterinária. A abertura contou com a palestra Principais Achados em Necropsias realizadas em granjas de suínos, ministrada pela professora doutora Michele de Paula Gabardo. A gente tem as doenças que cursam com quadro de pneumonia, as doenças que cursam com quadro de diarreias, as neurológicas. Então, a gente tem vários agentes que levam a essas doenças. Então, a gente não tem uma doença específica porque depende muito do manejo de cada granja. Aí tem os agentes que são os agentes multifatoriais, que estão relacionados não só com o agente, mas também com todo o ambiente com que esse agente está interagindo, com que esse animal interage. E temos os agentes primários, que temos o micoplasma, nós temos as doenças de notificações obrigatórias, como peste suína clássica, peste suína africana, que na nossa região, graças a Deus, não temos essas doenças. Então, as principais são as que cursam com pneumonia, diarreia e quadros neurológicos e sistêmicos. Então, eu preciso trabalhar com os diagnósticos diferenciais para fazer coleta de material adequada para chegar nesse diagnóstico adequado e não chegar com uma doença pré-determinada e esquecer que existem outras. Então, eles têm que lembrar sempre que nós trabalhamos com diferenciais, agentes diferenciais, lesões diferenciais para fechar num diagnóstico e não sempre uma doença em específico. Em seguida, o professor mestre Marcos Aurélio Dias Meireles abordou parâmetros clínicos e laboratoriais no atendimento do cavalo com síndrome cólica, limite entre o tratamento clínico e a indicação de intervenção cirúrgica. O grande problema, na verdade, é um erro de manejo por parte do produtor. Quase sempre há um erro na criação, há um erro na condução desses animais dentro do plantel, dentro do aras, e um problema que muitas vezes era simples, ele se torna uma emergência. E o grande desafio é evitar que esse paciente que começa com uma sintomatologia clínica de fácil resolução, ele evolua para um quadro cirúrgico. Isso agrava muito o caso e pode levar o animal a óbito. Logo após, a professora mestra Natália das Graças Dornelles Coelho falou sobre o uso racional de antimicrobianos na clínica de pequenos animais. Frente ao panorama mundial que nós vivemos, há uma necessidade imensa que os médicos veterinários prescrevam os antimicrobianos de maneira racional, ou seja, reflexiva, científica, visando não só a melhora clínica do paciente com infecção, mas também a redução dessas bactérias multiresistentes no Brasil e no mundo. Em relação ao uso excessivo, é essa aceleração da resistência dos micro-organismos aos antimicrobianos, que é um problema de saúde pública e que vai trazer uma alta mortalidade de humanos e de animais no futuro se a gente não desacelerar esse processo. E a ausência do uso, nessa falta, vai contribuir mais de uma face individual do paciente, trazendo a morte daquele animal, a piora do prognóstico por uma afecção que poderia ter sido controlada ou tratada. No período da tarde, a professora mestra Ana Carolina Leite tratou do panorama da produção in vitro de embriões bovinos no Brasil. A produção in vitro de embriões é uma técnica muito nova e ela está sempre evoluindo, então a gente sempre tem muita novidade, mas o foco atual
são os meios, né, as etapas de maturação in vitro e cultivo in vitro de embriões. O cultivo seria o período mais longo e a maturação in vitro é um período que, fisiologicamente, ele é um período longo no animal e a gente faz ele dentro do laboratório em 24 horas só. Por isso a gente tem muitos problemas durante a maturação que gera no final uma produção in vitro bem abaixo do fisiológico, do que acontece naturalmente nas gestações, nas prenheses. Em seguida, o professor mestre Ranier Chaves Figueiredo foi o responsável pelo assunto queijo Minas artesanal, participação da UFMG na definição dos períodos de maturação. Bom, recentemente a gente teve a publicação do estudo de caracterização do queijo Minas artesanal da Serra do Salitre, foi publicado em 2018, que encontrou aí 14 dias de maturação como período mínimo necessário para o queijo da Serra do Salitre. Isso provavelmente se converterá em uma legislação estadual e possivelmente é o estudo mais recente que a gente tem relacionado então à maturação dos queijos Minas artesanais. Em 2015 já foi publicado o estudo que caracterizou a maturação do queijo Minas de Araxá, que encontrou também 14 dias de maturação como período mínimo adequado para esse queijo, e tem novos passos já a caminho, né? A UFMG está coordenando mais 2 estudos, que é a maturação do queijo Minas da canastra e a maturação do queijo Minas no campo das vertentes, que devem ser os próximos 2 estudos para determinar aí um período mínimo de maturação apto a garantir a seguridade desses alimentos. A professora mestra Gabriela Alves finalizou o primeiro dia com a apresentação de conhecimentos referentes ao manejo nutricional de pequenos animais nos quadros de urolitíase. No segundo dia da atividade, houve a palestra Cirurgias Reconstrutivas em Cães e Gatos, proferida pela médica veterinária Paloma Helena Sanches Silva, e Odontologia Equina, principais ocorrências e desafios do médico veterinário, coordenada pelo médico veterinário Felipe de Oliveira Fraga. Olha, as principais cirurgias reconstrutivas que a gente mais faz na rotina em cães e gatos, geralmente envolve regiões de membros, né? Então, um paciente que às vezes chega pra gente traumatizado, quando tem perda da pele, uma perda muito extensa dessa região de membros, região de cabeça também, por conta secundária a traumas causados por miíase, né? Por feridas provocadas por larvas, né? E aí leva uma danificação muito grande do tecido. Nesse caso, a gente pega mais região distal, região de membros e região de cabeça, né? A gente prepara esse paciente, a condição geral dele, prepara aquela região danificada para receber uma cirurgia reconstrutiva. Geralmente as doenças neoplásicas, né, tumores, né, o câncer, né, algumas neoplasias elas podem, devido ao crescimento delas, elas podem causar algum transtorno, às vezes para o animal se locomover, dependendo da localização, entre outras complicações. E aí a cirurgia ela entra para poder dar uma qualidade para esse animal, lógico, né, para fins de tratamento, diagnóstico, tratamento e para dar uma qualidade para o animal, né? Então, principalmente tumores, doenças neoplásicas podem levar a esses problemas também. As ocorrências na rotina odontológica geralmente são doenças ou desafios que a gente tem nos problemas mastigatórios do equino, que causam alterações dentárias que devem ser corrigidas para não proporcionar uma má mastigação e uma má digestão desses alimentos, proporcionando problemas futuros. Então, os problemas estão correlacionados com principais deficiências de mastigação, como patologias odontológicas, se tratando de pontas dentárias, degraus dentários, alguns tipos de fraturas dentárias, até algumas sinusites ocasionadas até pelo problema de mastigação que ocorrerá em alterações de neoformação dentária. Geralmente as práticas são rotineiras, né? E aí todas elas podem ocasionar o direcionamento de patologias dentárias. A dieta mal feita com alimentos que não são de qualidade mastigatória para o animal ou digestiva para o animal pode ocasionar. A dieta rica em açúcares, carboidratos podem ocasionar patologias como cárie ou fraturas dentárias. Situações de treinamento onde o abuso do uso da ferramenta da embocadura pode ocasionar alguma lesão periodontal, uma inflamação periodontal, onde esses tipos de práticas podem proporcionar ou então ocasionar diretamente algum tipo de patologia. Não só a dieta, como a prática de esportes com o uso incorreto de embocadura,
o próprio manejo inadequado de potros ou de animais em superlotação pode ocasionar assim, estresses ou traumas que podem gerar fraturas ortodônticas ou então desgaste dentário por estresse, aerofagia, esse tipo de coisa. O professor Dr. Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira exibiu ensinamentos relacionados à medicina de produção, desafios e perspectivas na bovinocultura. A médica veterinária Nayara Cristina de Paula Silva encerrou o evento com o tema Identificando o Paciente Endocrinopata na Clínica de Pequenos Animais. É aquele animal que tem alguma alteração em alguma glândula hormonal. Por exemplo, a tireoide, a glândula adrenal, que pode ter hipotiroidismo, hipertiroidismo, e aí dá alguma disfunção hormonal. E como os hormônios normalmente têm receptores no organismo quase inteiro, depende de cada hormônio, e aí pode dar alterações sistêmicas. Por exemplo, o hipotiroidismo. O hipotiroidismo é comum no cão, e aí que é por deficiência do hormônio da tireoide. E aí a pessoa pode ficar mais letárgica, tendência a engordar, e o cãozinho também tem essas características. Tem alteração também de diabetes, que o animalzinho bebe muita água, faz muito xixi, pode emagrecer, como também em humanos. Só que dá uma diferença da etiologia, da forma, e aí pode dar diferença também na questão do tratamento. Por isso que é importante a gente identificar e levar no especialista para poder identificar qual o melhor tratamento para se tratar tal alteração hormonal.